Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho, que a Igreja nos apresenta para esta segunda-feira da 20ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje se encontra lá em Mateus 19, versículos de 16 até o 22, e nos diz assim: Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas, o que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Muita gente, quando vai ver esse texto, acha que deve utilizar ele para argumentar coisas do tipo: quem é rico implica em necessariamente ser triste. O texto não tem nada a ver com isso. Nada. Eu vou tentar te ajudar a você compreender melhor. Primeiro, alguém se aproxima de Jesus, essa pessoa não tem nome. A gente não sabe quem essa pessoa é, mas chega-se para Jesus e chama Jesus de mestre. Em um primeiro momento a gente até elogia, né? Ele teve respeito por Jesus. Mas na verdade chamar Jesus de mestre poderia ser apenas uma expressão para tentar iludir o Cristo, né? Para tentar dizer, olha, eu tenho respeito, eu tenho isso, tenho aquilo outro, mas no fundo não tem nada a ver. Ele pergunta o que é que deve fazer para possuir a vida eterna. Ele não está querendo, necessariamente falando, ir para o céu, mas sem saber uma receita de bolo para ir para o céu. E tem gente hoje em dia que acha que para ir para o céu existe uma receita de bolo bem, assim, cheio de pode e não pode, cheio de regras assim, bem definidas. Embora de fato tenha uma grande receita de bolo que a gente vai ver daqui a pouco. Mas, porém que eu devia, entretanto, a coisa não é tão fácil assim, tá bom? Não é só seguir um monte de regra e você já está lá e ponto final. Porque, na verdade, a caridade ela excede as regras, né? O amor ele é muito mais do que apenas eu me esforçar para amar. Eu preciso cultivar o amor e, acima de tudo, deixar Deus me amar para que, sendo amado por Deus, eu aprenda a amar também. Então é muito mais delicado do que apenas seguir regras. Mas tem uma coisa meio estranha que aparece aqui. Porque Jesus, na verdade, está conversando com ele e, de repente, Jesus diz assim: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Por que essa discussão de Jesus? É porque, naquele tempo, muitas pessoas elas queriam não necessariamente ver Jesus como Deus. E aí começa a resposta de Jesus. Jesus vai dizer então o seguinte, se você quer entrar na vida, observe os mandamentos. Amados irmãos e irmãs, Jesus está dando aqui uma receita. Ele não queria uma receita? Então está aqui uma receita de bolo. Siga os mandamentos. Ele começa, o rapaz pergunta quais são eles, Jesus responde, ele diz, eu já fiz tudo isso, falta alguma coisa? E Jesus fala, se você quer ser perfeito, vai e vende tudo e dá aos pobres, e você vai ter um tesouro no céu. Depois venha e segue-me. São duas coisas que Jesus fala. Dá o que você tem a quem precisa e depois siga-me. Então não é só uma coisa, tá bom? Não adianta dar o que você tem aos pobres e não seguir Jesus. Senão isso aí também é furada. Mas por que Jesus faz isso? Jesus tem consciência de que aquele homem é apegado. E no final das contas, quem é apegado não viveu o mandamento coisa nenhuma. Como é que você vive os 10 mandamentos? O primeiro mandamento diz, amai a Deus sobre todas as coisas. Amai ao próximo como a ti mesmo. E você, no final das contas, é mais apegado às suas coisas do que ao outro e do que a Deus. Tem coisa errada acontecendo. Tem pessoas que amam tanto, mas tanto os bens materiais que muitas vezes falam coisas como se quase vai levar um bem material para o céu. É apego. Simples. É simples e praticamente apego. Apego. Então, eu quero chamar a atenção que no final das contas Jesus entendia que o grande problema não está na riqueza, mas está no apego aos bens. Claro,
existe uma grande chance de que quem é rico seja mais apegado. Aí é onde a riqueza influencia de modo negativo. Mas o problema, estritamente falando, não está em ter dinheiro, mas sim estar apegado ao dinheiro que se tem. Eu posso ter uma pessoa extremamente pobre que ela continua também apegada aos bens materiais. Então, hoje podemos dizer que o Evangelho ele nos convida a refletir sobre os nossos apegos. O que é que eu tenho colocado como mais importante na minha vida? Que muitas vezes isso é tão mais importante do que a minha fé, do que a minha vida religiosa e do que a busca para o céu. Então, que nós possamos refletir sobre isso à luz desse Evangelho desta segunda-feira, tá bom? Até mais!